Assistiu ao novo trailer de Superman? Ficou incrível, não é? Eu analisei frame a frame e separei 50 detalhes que provavelmente você não viu, a não ser que você tenha assistido em slow motion. Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E hoje, a caráter. Superman. Assim, Superman sempre foi o meu herói favorito. Ele e o Homem-Aranha, mas Superman, cara, ele ganhou meu coração desde que eu me entendo por gente. Tanto que, se vocês analisarem os quadros no cenário aqui, um deles é exatamente sobre Superman. Eu sei que muita gente especula aqui nos vídeos sobre quais filmes e séries eles representam, mas qual que vocês acham que seria aqui relacionado ao universo de Superman? Eu vou dar uma dica, hein? É um pássaro? É um avião? É o Superman, gente. Então, olha, aproveita e deixa aqui nos comentários quais são as outras apostas de vocês para os outros quadros que aparecem aqui no cenário. Mas então vamos voltar aqui para o foco desse vídeo. Quando eu soube que ia ter uma nova adaptação e que ia ser mais fiel às origens e que ia ter ainda o James Gunn envolvido, gente, eu fiquei super animado. Então vamos direto para o vídeo de detalhes do novo trailer do Superman. Para dar um contexto aqui, eu não sei se vocês sabem, mas a história do Superman que vai ser contada nesse filme mostra o Clark e a Lois já no relacionamento, eles já namoram aqui nesse filme, há mais ou menos ali uns 3 meses. E que provavelmente esse é um segredo deles, ninguém no trabalho sabe. Além disso, por tudo que foi ventilado, o Superman é algo recente ali em Metrópolis. E o que causou ali um baita ciúme no Lex Luthor. E aqui nesse trailer nós vemos claramente que o filme vai se basear bastante nessa tentativa do Lex Luthor de descredibilizar o Superman e jogar o povo contra ele. Então vamos lá para as curiosidades. Na primeira cena, na imagem da cidade, nós vemos lá ao fundo a torre da Luthor Corp, toda iluminada. E também aquele prédio que nós vamos ver caindo aqui nesse trailer. Are you being serious right now? You'd let me interview you as Superman. A entrevista que aqui a Lois faz com o Clark, ela resgata uma cena do filme original lá de 78, lá com Christopher Reeve. E é legal imaginar aqui que o Clark aceitou fazer essa entrevista, imaginando ali talvez que fosse ser uma coisa divertida. Mas gente, é a Lois Lane, ela encarna a jornalista fiel e vai a fundo em tudo que ela faz. Então é óbvio que ela pegou pesado aqui com ele. I'm not the one being interviewed, Superman. E é interessante porque essa diferença de opiniões entre eles é algo que pode de alguma forma criar turbulências nesse relacionamento, hein? Será que veremos isso acontecer mais vezes no filme? O que vocês acham? O gravador que a Lois utiliza para fazer essa entrevista mostra o horário de 4h53, ou melhor, 16 horas e 53 minutos. Mas vemos que na janela, lá ao fundo, já está escuro, indicando aqui talvez uma pequena falha, ou então de que nós estamos vendo aqui duas cenas diferentes montadas, e que é só uma coisa da edição. E também vemos a marca desse gravador, que é Lord Tech, que referencia aqui o Max Lord, que não está nesse trailer, mas está no trailer de Peacemaker, que faz parte de todo esse universo, e que vai ser interpretado pelo Sean Gunn, que é irmão do James Gunn. E ali na mesinha de centro nós vemos a caneca do Planeta Diário, que é um detalhe muito legal. Miss Lane. Nessa cena do Clark, o porta-retrato ali ao fundo mostra o nome da Lois, aparentemente escrito no céu. Será que isso foi um presente do Clark para ela? Na cena da confusão que nós vemos nas ruas de Metrópolis, tem ali uma nave que aparentemente é uma nave kryptoniana, e com a cidade ali parcialmente destruída, o que pode demonstrar que pode ser um plano do Lex Luthor realmente para botar a culpa no Superman e tentar jogar o povo contra ele. O próprio monstro, o Kaiju que nós vemos aqui no trailer, pode ter sido algo que o Lex Luthor retirou da Fortaleza da Solidão, já que veremos mais adiante nesse trailer que o Lex teve acesso à Fortaleza. Enquanto o Superman caminha por ali e é vaiado pela população, nós vemos que ele está indo em direção à Stagg Industries, e que é uma referência ao Simon Stagg, e que nos quadrinhos tem envolvimento com um acidente que transformou o Rex Mason em metamorfo, e que nós veremos aqui também no trailer, e demonstrando como esse novo universo da DC vai estar de certa forma ali bem interligado e vai abrir diversas portas. Será que nós veremos o Simon Stagg nesse filme ou só foi referenciado aqui para alguma aparição futura? Afinal, ele pode e deve estar por trás da Gangue da Justiça. Aqui no trailer, o Rick Flag é mencionado na hora em que falam sobre o secretário de defesa. Mas pelo que nós vimos no trailer de Peacemaker, ele é o novo chefe da Argus, da organização que controla ali o Esquadrão Suicida. Mas como a série Peacemaker parece passar depois da história do filme, ou pelo menos será lançado depois do lançamento do filme, pode ser que o que aconteceu
acontecer aqui em Superman vai abrir as portas para que ele assuma essa organização. Até porque vemos nesse trailer que é ele quem prende o Superman. E vemos pela entrevista da Lois que o Superman está sendo acusado de interferir na política externa dos Estados Unidos. Maybe. In effect, you illegally entered a country. Por invadir um país e interromper uma guerra entre Jampar e Borávia. E como vemos nesse jornal que está nas mãos do Clark e que menciona também o martelo de Borávia, que é exatamente aquele ser de armadura que nós vemos lutar com o Superman. E que também vemos na capa do jornal em que o policial está lendo na frente do Planeta Diário. E nessa entrevista da Lois com o Superman, ele diz que interferiu para salvar a vida das pessoas. Porque muitas pessoas iam morrer. E realmente, se nós vemos ali a imagem da guerra, nós vemos de um lado o exército altamente armado tecnologicamente contra uma população civil e que parecem ser os cidadãos da Borávia. Portanto, seria uma chacina aqui que o nosso Superman impediu. E na cena no Planeta Diário, aparentemente as pessoas estão assistindo ao vivo ali exatamente essa interferência do Superman nessa luta, nessa guerra. E vemos ali não só a Lois Lane nessa imagem central, mas ali ao lado dela também o Jimmy Olsen, o fotógrafo e amigo do Clark. Além da Kathy Grant, que é uma colunista ali do Planeta Diário e que também é o crush do Jimmy Olsen. E ainda, embora não apareça aqui no trailer, nós temos a informação de que o Perry White vai ser interpretado pelo Wendell Pierce, que também vimos em Thunderbolts nesse mesmo ano, hein? Pensa num cara que quer comandar o universo de super-heróis. E na cena em que nós vemos o Superman indo preso, nós temos ali o Rick Flag, o Ultraman e a Engenheira. E a Engenheira também deverá estar em outro filme da DC, e relacionado aqui a um grupo de anti-heróis chamado Autoridade, e que já foi divulgado pelo James Gunn. Além disso, nós tínhamos visto ela já no teaser anterior do filme Superman, andando por cima daquela ponte que interliga os prédios da Luthor Corp, e demonstrando que talvez esse grupo todo aqui trabalhe especificamente pro Lex Luthor, hein? E nessa cena, a placa ao fundo mostra o nome da rua Wade, e que é referência a Mark Waid, um dos ilustradores dos quadrinhos da DC ao longo dos anos. Uma bela homenagem. E como eu falei, o Ultraman aqui nesse filme é alguém que provavelmente trabalha pro Lex Luthor, e existem diversas teorias circulando na internet de que ele seria aqui um clone do Superman. Já pensou que legal? E olha só, nós vamos ter outros indícios disso ao longo desse trailer, hein? Fica atento. Na cena em que nós vemos o Superman salvando a menininha da destruição daquele kaiju, vemos também ao fundo o nome da rua Ross, e que é uma homenagem a Alex Ross, outro ilustrador de Superman ao longo dos anos. E ainda nessa cena temos ali duas bandeiras do time de beisebol Meteors, e que veremos também referenciado na luta do Superman com o Ultraman e a Engenheira ainda nesse trailer. E falando em luta, na luta do Superman contra o martelo de Borávia, nós vemos ali que a armadura que o martelo de Borávia utiliza é muito parecida com a armadura que nós vemos nos quadrinhos usada pelo Lex Luthor, e o que pode indicar que seja um protótipo criado pela Luthor Corp e vendido ali como arma de guerra. A mesma guerra que nós vemos nesse filme, e sinalizando aqui um possível envolvimento maquiavélico do Lex Luthor no financiamento da guerra em países menores. E esses drones que aparecem em volta deles, hein, seriam câmeras de monitoramento, talvez aqui com o objetivo de registrar todos os movimentos do Superman e depois poder ser editado para jogar ao povo e a opinião pública contra ele, talvez falseando ali que ele é que tem a culpa em todos esses confrontos. Provavelmente mais uma jogada do Lex, hein? E eu acho que esse filme vai explorar bastante isso. Quando o Superman despenca em frente ao museu, nós vemos ali ao fundo o nome da rua Moore, uma homenagem a Alan Moore, um dos maiores nomes dos quadrinhos da DC. E a frase dita pelo Superman, olhos aqui em cima, dá uma forte referência ao próprio slogan que está sendo utilizado por toda a campanha de marketing do filme. E foi uma ótima jogada colocar isso aqui, né? Enquanto o Krypto carrega o Superman para a Fortaleza da Solidão, nós vemos ela surgindo ali meio que do nada, exatamente como no filme original. Mais uma homenagem para aquecer o nosso coração. E vemos ali que o Lex consegue entrar na Fortaleza. Agora, obviamente, não deve ser fácil conseguir entrar ali, deve existir algum tipo de nível de autenticação. E como vimos no próprio teaser anterior, e aqui acredito que seja mais uma indicação de que o Ultraman é mesmo um clone do Superman. E se a autenticação for genética, for através de DNA, o Ultraman, sendo um clone do Superman, conseguiria ter acesso à Fortaleza. O que vocês acham? Faz sentido? E ali, enquanto eles entram, além do Lex, do Ultraman e da Engenheira, nós conseguimos ver a Eve Taskmaster, que é a namoradinha do Lex Luthor. E que, olha só, também aparece tirando uma selfie durante o ataque do martelo da Borávia. E o que pode indicar que o Lex tenha planejado aquele ataque também, já que ela tira uma foto ali como se não tivesse medo de ser atacada, sendo que eles estão bem próximos, inclusive. Tudo aqui foi calculado e manipulado pelo Lex, hein? E agora me diz, nós já temos motivos aqui para odiar ela tanto quanto nós odiamos o Lex? E ali na Fortaleza, a
engenheira destrói alguns dos All-Star Robots do Superman e também meio que perde ali a parte da bochecha, né, num porradão do Krypto. Dá-lhe Krypto! Agora, será que isso está acontecendo enquanto o Superman está preso naquelas jaulas que nós vimos na outra cena? Ou será que o Superman vai levar tanta porrada aqui que vai ser carregado pelo Krypto até a fortaleza, mas ainda vai estar impossibilitado de lutar? E é aqui que ele vai ser capturado pelo Lex e vai ser levado lá para aquela prisão, e que nós vemos aqui em seguida, porque nós temos uma boa indicação de que essa prisão é mesmo do Lex, porque os agentes ali usam as letras LC no peito, o que obviamente indica aqui que seja uma Luthor Corp, né? E é nessa prisão que nós iremos ver ali o Metamorfo, que tem capacidade de criar kryptonita, e que é provavelmente por isso que ele está nessa cela com o Superman, conseguindo assim manter o Superman vulnerável. E essa prisão também lembra muito os espaços que o Brainiac utilizava para colecionar os habitats de diferentes dimensões. Será que o Lex também teria ali vilões e heróis de outras dimensões para usar como ele bem entender? Sentindo um cheiro de vilão absurdo do Lex nesse filme, hein? E o Nicholas Hoult parece ter sido uma ótima escolha. Olha o olhar de psicopata. E nas celas ao lado do Superman, parece que nós vemos ali outros prisioneiros, que eu ainda não consegui identificar bem. Até pensei que um deles seria ali o Senhor Incrível, que teria vindo ajudar a resgatar o Superman, mas ainda sem qualquer confirmação. Agora, será que o Lex tem autorização do governo para prender essas pessoas ali? Ou seria aqui alguma operação clandestina? E talvez isso esteja relacionado à informação que nós vemos durante a luta do Superman com o Kaiju, onde numa TV mostra que uma nova regulamentação entrará em vigor na semana que vem, o que poderia de repente aqui permitir que eles prendessem os meta-humanos que não fossem regularizados. Além disso, ali nós vemos um outdoor da Big Belly Burger, que é uma cadeia de fast food reconhecida e normalmente aparece nos quadrinhos e nas histórias da DC. Na cena em que nós vemos ali a Lois e o Superman abraçados em frente a uma janela, na parte de fundo nós vemos ali uma luz colorida no céu de Metrópolis. E aquela coisa no fundo é provavelmente o Guy Gardner lutando contra outro monstro, já que nós vemos ali a cor verde formando uma espécie de escudo. Seria outro Kaiju ou que plano seria esse do Lex? E ali também vemos uns raios vermelhos que podem ser das esferas do Senhor Incrível e que aparentemente estariam ali protegendo a cidade. Agora, por que o Superman não estaria nessa luta? Provavelmente aqui ele foi impedido pela própria Lois, que sugeriu que ele não fosse porque afinal de contas ele provavelmente não estava regulamentado ainda e portanto não tinha autorização ali para atuar. Agora, será que ele vai aceitar ficar ali? Eu acho que não. E desse grupo da Gangue da Justiça, que nós também veremos em Peacemaker, aqui em Superman nós vamos ter o Guy Gardner, o Lanterna Verde, teremos a Mulher Gavião, que é interpretada pela Isabella Dina Mercer, e que eu confesso estou louco pra ver aqui. E que ano pra ela, hein? Ela tá arrebentando em tudo. E ela aparece aqui em outra cena também, lutando contra um homem de terno, arrancando ele de um prédio. Será que seria o Lex? Difícil, né? Parece mais aqui que depois de um tempo a Gangue da Justiça vai se meter naquela guerra da Borávia e vai tentar interferir naquilo. E com isso, vemos ela aqui provavelmente combatendo um desses líderes. Além disso, nós vemos o Guy Gardner no meio de um campo de batalha ali, dando um tapa gigante nos soldados. E essa cena foi genial, né? Enfim, ainda temos ali fechando a Gangue da Justiça o Senhor Incrível, que aparece ali protegendo a Lois em diversas cenas. E talvez esteja ajudando a investigar o envolvimento dos soldados do Lex nessa guerra, ou mesmo das armas que ele forneceu para ambos os lados. E ainda vemos ali o Senhor Incrível e a Lois no que parece ser um plano para resgatar o Superman, já que vemos eles ali num cenário muito parecido, nessa tela escura. E o que acham, hein? Seria aqui a Zona Fantasma? Porque afinal isso explicaria ali aquelas coisas flutuando no fundo, e também a quantidade de meta-humanos presos. O que vocês acham? E ali, após ser resgatado ou fugir, o Superman vai parar na casa dos pais dele, do Jonathan e da Martha, enquanto se recupera ali do que parece ser uma infecção por kryptonita. E enfim, veremos o Jonathan e a Martha juntos, vivos! Tomara que por muito tempo. E então vemos uma cena linda do Superman voando por uma nuvem de areia. E então a luta dele no estádio dos meteoros contra o Ultraman e a engenheira. E que no fundo nós vemos ali uma publicidade com o nome Serrão. E que é o nome e uma homenagem a um dos chefes de design gráfico do filme. E é bacana como nós veremos aqui um Superman bem filhinho do papai e da mamãe. Até com a Martha dizendo que limpou os sapatos dele. Como se estivesse ajudando ele a se preparar para ir para o trabalho. Muito legal, né? O que demonstra também que nós veremos
aqui uma fase bem inicial da vida do Superman. E teremos ainda o clássico voo do Superman. E se colocarmos aqui a música do John Williams, isso é para tirar lágrima de qualquer pessoa, né? Voltando ao Planeta Diário, na mesa do Jimmy, nós vemos ali um pôster do Superman. E no outro lado, do que pode ser ali a mesa do Clark, nós vemos um action figure, um boneco. E demonstrando que, em geral, as pessoas parecem gostar muito do Superman. E talvez isso sinalize que essa cena seja antes do plano do Lex acontecer, ou então depois que ele deu errado. E será que teremos confronto direto entre o Lex e o Superman? Essa cena diz que pelo menos uma discussão entre eles nós vamos ter. O Superman provavelmente vai descobrir o plano do Lex e vai ir confrontar ele, jogando a mesa dele para longe e tentando intimidar ele na Luthor Corp. Mas aparentemente o Lex não vai se deixar intimidar. Que frieza, amigo! E aqui nessa cena, que parece ser naquela prisão, ou seja, talvez a própria Zona Fantasma, adaptada aqui para o filme, vemos o Superman voando enquanto ele é atacado por raios vermelhos. Talvez aqui mais uma indicação de que teremos, assim, um clone do Superman no filme. E teremos ainda o icônico beijo voador do Superman com a Lois. Exatamente como nos quadrinhos e também no filme, o Superman Returns. E o que deve indicar que nós vamos fechar o filme aqui com uma demonstração pública de afeto entre eles. E o trailer vai chegando ao final com basicamente a população ali ficando a favor do Superman, ovacionando ele e olhando pra cima. E como manda o próprio slogan do filme. Muito bacana, né? E termina com a Lois perguntando se o Superman tem um cachorro. E o Krypto deitado no peito do Superman enquanto ele se recupera. E no quarto dele ali nós vemos uma flâmula do Smallville Giants, que é o time dele lá em Smallville, e um pôster de uma banda fake ali chamada Mighty Crab Joys. E que também foi referenciada em Peacemaker, hein? Que trailer massa, hein? Eu fiquei hypado pelo que vem por aí. E assim, como estamos falando do super-herói mais icônico da história, é claro que sempre teremos pessoas que ou esperavam mais, ou então odiaram por algum motivo bem pessoal. Não tem como nós falarmos desse herói sem agradar parte dos fãs e sem criar aqui algum tipo de rejeição com outra parte, já que as expectativas são sempre tão altas quando falamos em Superman. Mas enfim, eu fiquei bem otimista com esse trailer, confesso. Comente aqui embaixo o que você achou e se tem algum outro detalhe que você identificou e que eu não mencionei nesse vídeo. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e, se puder, hype esse vídeo também. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.